grande problema da lei da atração é a gente achar que tudo gira em torno de autocontrole. E, na verdade, é muito mais simples do que isso. Tudo gira em torno da transformação. Quando a gente tenta ficar controlando todas as nossas ações para tentar chegar num objetivo, é muito difícil. E eu falo aqui de uma pessoa que tem uma certa compulsão alimentar, uma certa compulsão por compras. E eu ficar tentando controlar cada passo é muito difícil, muito complicado. Então, quando a gente entra nesse patamar de lei da atração, de que você atrai tudo aquilo que você está pensando, emanando, vibrando, e aí você quer o tempo inteiro controlar os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus desejos, e quando você não consegue controlar, porque, gente, é impossível a gente ter esse autocontrole o tempo inteiro, principalmente quando você não é essa pessoa. É muito complicado. Eu vou dar um exemplo aqui, eu acho que dá pra gente palpar muito fácil, sabe? Trazer para nossa realidade de maneira muito mais fácil. Uma pessoa do mundo fitness, uma pessoa aí que tem um abdômen intricado, tem um corpo todo definido e tudo mais. O grande problema da lei da atração é a gente achar que a gente precisa controlar tudo o que a gente pensa e a gente faz. É só a gente ter um autocontrole, assim, absoluto, que a gente vai conseguir o que a gente quer. E na verdade, não. Porque autocontrole é você estar vigiante o tempo inteiro. Então, assim, a gente sabe o quanto que você estar em alerta o tempo inteiro para uma coisa é muito cansativo, é muito exaustivo. E principalmente para comportamentos que eles diferem daquilo que a gente é. Então, por exemplo, eu estou acostumada com a minha vida. Ah, a minha vida é, não tem dinheiro. Tem um pouco de dinheiro, eu não vou para academia, eu como besteira. Não, mas assim, de acordo com a lei da atração, eu consigo o que eu quero. Eu consigo ter muito dinheiro, eu consigo ser magra, eu consigo ter aquele tanquinho definido. Basta eu pensar positivo, fazer, né? Vou fazer, vou ir para academia, vou trabalhar e vou estar positiva o tempo inteiro, com bons pensamentos, uma boa energia. E isso não tá errado, tá certo? É realmente isso que você precisa fazer. Mas olha só, quem você é hoje. É muito difícil você ficar se controlando o tempo inteiro. Por exemplo, se você tem pensamentos negativos, pensamentos ruins sobre você, se você tem uma opinião ruim sobre você, você ter que ficar controlando pensar diferente é muito complicado. Porque você não está acostumado a fazer isso. Você vai ter que ficar sobre alerta o tempo inteiro. Você vai ter que ficar em constante alerta. O tempo inteiro vigiando cada pensamento, cada sentimento e cada ação. E se você conseguir ficar vigiando o tempo inteiro, sem se desgastar, parabéns, eu não consigo. E eu acho que é uma coisa muito difícil, porque no final do dia, você vai estar tão cansada, vai falar assim: "Gente, se for para eu conseguir o que eu quero dessa forma, que é muito difícil". Autocontrole não leva a gente para onde a gente quer. Pega uma pessoa que tem compulsão alimentar e fala para ela: "Agora você só precisa ter autocontrole e você vai emagrecer. Coma apenas o que está na sua dieta e você vai emagrecer". Gente, é fato. Se essa pessoa comer exatamente o que está na dieta dela, ela vai emagrecer. Só que essa pessoa depende do autocontrole. E ela passou, às vezes, 10, 20, 30 anos sem controlar nada do que ela come, comendo todas as emoções dela. Mas da noite para o dia, ela se torna uma pessoa totalmente autocontrolada e disciplinada. É impossível. A não ser que você se transforme nessa pessoa. Quando a gente é uma pessoa, você fala assim: "Ah, eu sou preguiçosa". Se você é uma pessoa preguiçosa, você se considera preguiçosa, você passou a vida inteira com dificuldade para acordar cedo, sem funcionar, tudo adiando, tudo não sei o quê, e aí você decide que não. A partir de amanhã você não é mais uma pessoa preguiçosa, você vai ter pensamentos positivos sobre isso, você vai pensar que você não é preguiçosa e pronto, você vai conseguir. Não é bem assim. A gente tem que entender que a lei da atração, ela é muito mais sobre a transformação do que sobre o autocontrole. Porque o autocontrole, ele requer que você fique o tempo inteiro em alerta, se vigiando a cada pensamento, a cada sentimento, se culpando quando você não consegue atingir esse ideal que você colocou para você mesma, sentindo ansiedade, porque você está tentando fazer tudo aquilo que você pode, mas você não consegue. E você, no final, você se frustra muito, porque não basta ter autocontrole, você precisa se transformar. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que fica muito palpável para a gente entender isso. Para uma pessoa emagrecer, ela precisa ter uma alimentação dentro de uma dieta
e ela precisa treinar. Uma pessoa fazendo esses dois, ela vai conseguir emagrecer, né? Fazendo alimentação com treino e em déficit calórico, né? Uma alimentação ali dentro da dieta para emagrecer e treino para ela emagrecer. Fazendo isso, essa pessoa vai emagrecer. Isso, gente, o emagrecimento é uma consequência. Você fizer isso todos os dias, em algum momento você vai emagrecer. Não vai ser em um dia, não vai ser em uma semana, não vai ser em um mês. Mas o emagrecimento ele vem, ele é uma consequência certa. Mas para você chegar nesse ponto de você seguir a sua dieta todos os dias e seguir o seu treino todos os dias, é aí que está o ponto. Você tem que se transformar para ser a pessoa que faz isso todos os dias e não ficar no autocontrole o tempo inteiro. Porque quando você se transforma, essas coisas, essas ações, elas se tornam naturais para a pessoa que você é. E a consequência, ela vem de uma maneira natural. Não estou falando aqui que é sem esforço, que é fácil. Eu estou falando aqui que requer transformação. Não é fácil, não é rápido, mas quando você se transforma na pessoa que dá conta de fazer isso, as ações elas são naturais. Você consegue sustentar elas por mais tempo. Quando a gente fala assim que a lei da atração, ela tá aí, ela tá funcionando para todo mundo. Não, o universo não tem seus favoritos. Não é uma questão de sorte. É uma questão de que a gente está atraindo o tempo inteiro mais daquilo que a gente está sendo, que eu estou vibrando o tempo inteiro, o tipo de pessoa que eu sou na maior parte do tempo. É isso que eu estou atraindo na minha vida. Eu gosto muito de pensar que o nosso exterior, ele é exatamente um reflexo do nosso interior. E todas as situações, todas as pessoas, tudo que está acontecendo, ele vem de uma maneira a refletir aquilo, um espelho mesmo, para validar tudo aquilo que você pensa. Por exemplo, uma mulher com uma autoestima muito ruim, que não se ama, que já se abandonou há muito tempo, ela tende a atrair pessoas para a vida dela que ficam validando aquilo que ela pensa sobre ela. E, geralmente as pessoas não sabem disso, não sabem que tem esse reflexo, que às vezes o outro tá ali te mostrando sem o outro saber, sem você também saber, mas o outro às vezes está te mostrando o que você pensa sobre você, o que você sente sobre você mesmo. E quando o nosso exterior, ele não tá nos deixando feliz e realizada, é porque tem alguma coisa errada, não no exterior, mas dentro da gente. E não é no autocontrole que a gente vai conseguir mudar isso. O autocontrole, ele vai trazer ansiedade, raiva e frustração. Ele não vai trazer melhores resultados. Se enquanto você tentar se controlar o tempo inteiro, você só vai sentir ansiedade, raiva e frustração, principalmente porque você não vai chegar no resultado que você quer chegar. Eu gosto muito das técnicas, né? De você pensar positivo, de talvez escrever o que você quer, de você olhar no espelho e tentar sentir uma pessoa melhor, mas nenhuma técnica substitui a transformação que você precisa ter. Voltando naquele exemplo lá de uma pessoa que quer emagrecer e é uma pessoa, por exemplo, essa pessoa se considera preguiçosa, não gosta de acordar cedo, não gosta de treinar, não gosta de comer fruta. Essa pessoa ela é assim, mas ela está determinada a emagrecer. E a gente já sabe, emagrecer só tem um caminho, é seguir a dieta e fazer o treino. Ah, mas problemas de saúde. Se você seguir a sua dieta específica para você e você treinar, você vai emagrecer. Ponto. Isso aí, gente, é um fato. O emagrecimento, ele é consequência. Só que para você se tornar a pessoa que consegue treinar todos os dias, porque não é só uma disciplina, não é só você ter tempo, não é só você ter força de vontade. Você tem que se transformar numa pessoa que vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Sustentar, treinar todos os dias. E uma pessoa que segue uma dieta, uma pessoa que abre mão de muitas coisas palatáveis, muitos eventos que você vai ter que evitar porque você está determinado a emagrecer. Então, assim, você precisa se tornar essa pessoa. Então, não é só você começar a fazer dieta e exercício físico e se controlar o tempo inteiro, se obrigar o tempo inteiro a cumprir o que você precisa cumprir, mas é você se transformar numa pessoa que vai sustentar a vida que você quer. A Lucilene Galvão, ela fala uma coisa que eu acho muito bonito, que é você ter um ideal para tudo, menos
para o ser humano que você quer ser. E quando você tem esse ideal, tudo muda. Por exemplo, a gente tem um ideal de trabalho que a gente quer ter. Tem um ideal, olha, eu quero um trabalho de tal jeito, que me pague de tal jeito, que eu possa fazer isso, que eu possa ter qualidade de vida, que eu possa ter tempo, que eu possa aproveitar minha vida enquanto eu trabalho, e eu não precise, né? Você tem ali o trabalho ideal. Você tem também o namorado, o marido, namorada, a mulher dos sonhos, você tem o ideal que você quer. Eu quero uma pessoa assim. Você tem, eu tenho certeza que você tem. Você tem a casa ideal dos seus sonhos, uma viagem, mas você não tem a pessoa que você quer se tornar. E justamente essa pessoa, esse ideal de pessoa que você precisa se tornar, que vai trazer consequentemente a vida que você deseja ter. Uma pessoa que quer emagrecer, eu preciso me transformar numa pessoa disciplinada, numa pessoa que sabe dizer não, numa pessoa que sabe pôr limites, numa pessoa que sabe comer, que entende o que que é a comida. Então eu preciso tratar por exemplo, olha, eu tenho compulsão alimentar, eu preciso tratar isso, eu não posso ficar contando apenas com o meu autocontrole, porque, gente, ele vai falhar. Ele sempre falha, o autocontrole ele sempre falha, porque a gente está lidando aqui com um ser humano. Todos nós somos seres humanos e a gente está lidando com um ser humano que está fiscalizando o próprio ser humano. Então, assim, sou eu fiscalizando a mim mesma. É muito difícil e vai dar uma ansiedade, uma frustração enorme. Agora, se eu me transformar numa pessoa que não tem mais uma compulsão alimentar, se eu tratar de alguma forma, se eu tomar algum remédio que vai me ajudar, se eu descobrir a raiz desse problema, se eu tratar isso, eu não serei mais a pessoa que tem compulsão alimentar. Eu serei a pessoa que consegue seguir uma dieta, que tem uma relação com a comida diferente. Se eu me tornar uma mulher disciplinada, eu vou conseguir treinar todos os dias. Então, é muito mais sobre a transformação do que o autocontrole. A transformação é libertadora, mas eu preciso saber que ser humano é esse que eu preciso me tornar para ter a vida que eu quero. Então, quando a gente pensar no ideal de vida que a gente quer, de rotina que a gente quer ter, de corpo que a gente quer ter, de trabalho que a gente quer ter, de pessoas que a gente quer ter ao nosso redor, eu preciso pensar na pessoa que eu tenho que me tornar para sustentar a vida que eu quero. Ah, se eu quero ser uma pessoa com cargo altíssimo na empresa, quero ser diretora ou de não sei aonde, super bambambam. Que tipo de pessoa eu tenho que me tornar? Quais os assuntos que eu tenho que estudar? Quais os conhecimentos que eu tenho que adquirir? Quais as habilidades que eu preciso ter? Quais as habilidades que uma pessoa assim, né, que trabalha ali como numa diretoria de uma empresa, quais são as habilidades que essa pessoa tem? Quais são os conhecimentos que essa pessoa tem? Que horas essa pessoa acorda? Que horas ela vai dormir? Como que ela se dedica ao trabalho? Uma pessoa que quer trabalhar 20 minutos por dia, 2 horas por dia, é diferente de uma pessoa que se dedica mais tempo, que se preocupa mais com aquilo ali. A pessoa que quer trabalhar 2 horas no dia, não quer mais saber de trabalho, é diferente de uma pessoa que está trabalhando ali, talvez, como gerente executivo. Então, quando a gente pensar sobre a vida que a gente quer ter, a gente não pode apenas sentar e listar os sonhos que a gente tem, as metas que a gente quer bater, mas a gente tem que sentar e listar quem a gente precisa se tornar, as habilidades que a gente precisa ter, os problemas que nos impedem de chegar lá. Se hoje eu tenho uma meta de, eu quero emagrecer 10 quilos, se eu tenho essa meta, o que que me impede de chegar nela? Ah, é a minha dieta, não, é a minha compulsão alimentar. Então, antes de eu tentar ficar controlando o que eu estou comendo todos os dias e fazendo exercício físico, eu preciso tratar a minha compulsão alimentar e não ser mais uma pessoa com compulsão alimentar. É isso que eu tenho que fazer. E quando eu trato isso, eu consigo me tornar uma mulher que consegue seguir uma dieta. Eu posso ir tentando. Não, não é para você, não, vou comer tudo que eu quero, então, e só faço a dieta depois. Você vai tentando, mas é nesse processo que você vai descobrir os problemas que estão te impedindo de chegar lá. Por que que você não é uma pessoa disciplinada? Você se enxerga como uma pessoa preguiçosa? Por que que você se enxerga como uma pessoa que, eu até tenho tempo de ir na academia, mas eu não vou, eu tenho preguiça, eu sou preguiçosa, porque você passou a vida inteira assim. Agora você tem que se transformar numa pessoa disciplinada. Você vai ter que ter essa ação tantas vezes que você começa a acreditar que você não é mais preguiçosa e que você é uma pessoa disciplinada. Eu vou entrar um pouco nesse assunto mais rapidamente, que é sobre
você criar evidências para você mesma. Eu falo para uma amiga minha que você precisa ser sua própria advogada, porque assim como a gente é muito boa para pensar coisas ruins sobre nós, a gente é muito boa para denegrir a nossa imagem para nós mesmos, a gente é muito bom em levantar evidências que dizem o contrário, tá? Então, assim, você pensa, eu sou uma pessoa muito preguiçosa, meu Deus, eu não consigo acordar cedo. Mas quando você tá viajando, você acorda às 6 da manhã. Olha só, se você não ficou uma semana acordando às 6 da manhã e não reclamou e curtiu o dia e dormiu bem, isso é uma evidência de que você não é uma pessoa preguiçosa, de que você consegue sim acordar cedo, você dá conta. Então você vai juntando evidências. Aí você fala assim: não, Anne, mas eu não tenho nenhuma evidência. E se você chegou até aqui, você vai curtir esse vídeo, você vai compartilhar, porque agora eu vou te entregar o ouro. Eu já dei muito aqui para vocês, mas agora eu vou entregar o ouro. Se você não tem evidências de que você é uma pessoa que dá conta, você vai passar a criar essas evidências e você vai se apegar a elas. Mas aqui você não vai criar evidências e esperar um ano, não. É assim: eu não consigo seguir uma dieta. Você segue a dieta apenas no café da manhã. O resto do dia, foda-se, como você quiser. Mas no café da manhã você vai seguir sua dieta. E quando você sentar para almoçar, que você pensar: eu vou comer um hambúrguer ou eu vou comer minha marmitinha. Você vai pensar: cara, no café da manhã eu consegui seguir a dieta. Então, olha só, eu criei uma evidência de que eu consigo. Não, então eu realmente sou uma pessoa que posso abrir mão desse hambúrguer aqui. Eu como à noite. Deixa eu almoçar a minha marmitinha, porque eu consegui fazer isso no café da manhã, eu posso conseguir fazer isso no almoço. Na janta eu como meu hambúrguer. Aí você jantou hambúrguer e tá tudo bem. Porque você já criou duas evidências ali, ó. E no dia seguinte você faz a mesma coisa. E aos poucos você vai ter muitas evidências. Você vai chegar um dia e vai falar assim: nossa, meu café da manhã só é saudável. Você come besteira o dia inteiro. Mas você, no seu café da manhã, você é saudável, você segue a sua dieta. Isso já é uma evidência de que você consegue. Isso já é uma evidência de que você consegue se transformar na pessoa que você quer se tornar. A pessoa que você se tornar vai ser a pessoa que vai realizar os seus sonhos. A pessoa que você se tornar, por consequência, de uma maneira quase que mágica, as coisas vão acontecer para ela, porque ela se transformou. O reflexo no espelho vai mudar. Não vai mais refletir o que antes refletia, porque você se transformou. Agora o reflexo ele vai estar diferente, obrigatoriamente diferente. Igual aquela coisa, né? Não tem como você colher banana se você plantou maçã. Você não vai colher em uma semana, você vai plantar a sementinha da maçã. E daqui muito tempo você vai colher o quê? A maçã. Somente se você estiver plantando a maçã. Agora, se você plantar uma maçã e no final você querer colher banana, eu sinto muito, você vai ter que ir lá e vai ter que plantar a banana, porque a gente colhe exatamente aquilo que a gente planta. É tudo muito justo. Às vezes não parece, mas é tudo muito justo. Basta você focar na transformação e não no autocontrole. Porque lembra, gente, o autocontrole, ele só traz ansiedade, raiva e frustração. E nenhum resultado, tá? Ele pode até parecer que um pouquinho ele te traz um resultado, mas logo, logo, você começa a agir como uma pessoa que você age há 30 anos. Se você não se transformou, você pode até ser a pessoa que, pô, consegui emagrecer 20 quilos aqui. Eu vou usar o meu exemplo. Eu fiz uma cirurgia bariátrica em 2020 e eu emagreci bastante. Eu cheguei num peso assim que eu estava considerando, nossa, estou muito bem, mas eu não me transformei. E eu acabei engordando tudo de novo. Então, no ano passado, eu decidi que eu precisava emagrecer de novo, porque faltava pouquíssimo para eu chegar no peso que eu tinha quando eu fiz a cirurgia bariátrica. Faltavam 10 quilos. Gente, 10 quilos. Eu tinha engordado 21 quilos. Desde o dia que eu cheguei no peso que eu achava ideal. Não era nem o peso perfeito ainda, mas tipo assim, poxa, tô bem aqui, tô me sentindo bem aqui. Eu engordei 21 quilos. E aí, como eu percebi que eu não tinha me transformado, uma pessoa compulsiva, que não consegue seguir uma dieta, que não consegue treinar, preguiçosa, não sei o quê, eu cheguei lá naquele momento de novo. Então, o que que eu fiz? Agora eu tenho que emagrecer. Mas agora eu tenho que fazer um pouco melhor. Eu tenho que manter. Mas como é que eu mantenho? Agora, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não faço academia. Mas eu sou da seita da Velocity. Eu faço o Velocity todos os dias.
E eu não faço mais para emagrecer, eu não faço mais para ter uma atividade física, eu faço porque eu sou a pessoa que faz Velocity todos os dias. É isso é parte de quem eu sou. Eu posso engordar de novo 20 quilos, eu posso mudar alguma coisa na minha vida, mas eu sou a pessoa que faz Velocity todos os dias. Faça chuva, faça sol, todos os dias eu vou pra minha Velocity, gente. Todos os dias eu faço Velocity. Menos quando eu fico doente. Mas todos os dias eu faço Velocity. Eu transformei a Anne, que não faz exercício físico nenhum, numa Anne que faz Velocity. Isso não vai me garantir que eu vou manter esse peso ideal para sempre, mas já vai me garantir que vai ser difícil eu voltar para o peso que eu estava. Agora eu estou num processo de me transformar de uma pessoa que tem compulsão alimentar para uma pessoa que não tem mais compulsão alimentar, que tratou. Esse processo eu ainda estou, mas é esse processo que eu estou fazendo. A pessoa que saiu da compulsão alimentar para uma pessoa que não tem compulsão alimentar, que tem uma boa relação com a comida. Entende que comida é para nutrir. Precisa ser boa, precisa ser gostosa, mas não precisa ser para preencher sentimentos. Então eu estou transformando a Anne para que ela consiga sustentar um peso que ela queira por muito tempo, ao invés de ficar me autocontrolando e sentindo ansiedade o tempo inteiro e me frustrando porque no final não funciona. Se eu pudesse dizer uma coisa para vocês aqui, uma coisa só nesse vídeo, que vocês pudessem pegar e levar para o resto da sua vida, é: autocontrole não é transformação. Ó, escreve essa frase aqui embaixo. Pega isso e leva assim para todos os dias. Autocontrole não serve para nada se você não se transformou. É isso que você precisa pegar e levar para a vida. Se você puder pegar só isso desse vídeo e aplicar na sua vida todos os dias, eu tenho certeza que daqui um ano, você voltar nesse vídeo, você vai ser uma pessoa diferente. Autocontrole não serve para nada se não tem transformação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no canal e comenta aqui embaixo.